Gabriel Jesus pode ser mesmo anunciado pelo Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece esse tema e fala também sobre... E Andréas Pereira já é jogador do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes da negociação. Fala também sobre um atacante do Palmeiras que só volta em 2026. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras no dia do seu aniversário de 111 anos. O Verdão fechou a contratação de Andréas Pereira, agora está tudo absolutamente liquidado. O atleta passou por exames médicos na Inglaterra e assinou contrato com o Palmeiras, contrato de 3 anos e meio, com prorrogação por mais 1 ano, de forma virtual. Essa assinatura está confessada, está confirmada, e Andréas Pereira será jogador do Palmeiras. Operação de 10 milhões de euros, ou mais ou menos 63 milhões de reais. E o Palmeiras vai ter 3 anos para fazer a quitação dessa grana com o Fulham, clube da Inglaterra, que chegou a recusar no início do ano 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros de bônus do próprio Palmeiras. O negócio acabou ficando bem mais barato. O Andréas Pereira é aguardado nessa semana para vestir a camisa alviverde e passar a treinar com o restante do elenco. Ah, só para completar uma curiosidade, o Palmeiras tentou nos últimos dias a contratação de Júlio Enciso, meio atacante paraguaio de 21 anos de idade que pertencia ao Brighton. Você lembra que ele acabou fechando com o Strasbourg da França, com o objetivo de se firmar lá para jogar no Chelsea. Pois bem, a negociação corre o risco de voltar atrás, regredir e não acontecer. Tudo porque nos exames médicos o Strasbourg ficou bem preocupado com a condição de uma lesão que o Enciso sofreu e que inclusive o afastou dos campos nos últimos meses. Pode haver uma reviravolta em relação a essa negociação, mas agora para o Palmeiras o negócio parece desfeito, até porque o Verdão já vai investir dinheiro na contratação de Andréas Pereira. E você, o que acha sobre tudo que eu contei? Para falar sobre Gabriel Jesus, Benjamin Bach, meu parceiro de Arena SBT, contou que o torcedor do Palmeiras poderia esperar por 2 presentes de aniversário dos 111 anos de fundação do Verdão, que foram comemorados nessa terça-feira. O primeiro presente já é sabido, Andréas Pereira. Negociação fechada com o Fulham, o atleta já passou por exames médicos na Inglaterra e já fez a assinatura digital, agora é questão de tempo para que esse anúncio aconteça. O segundo nome é que chama mais atenção, segundo o Benja, Gabriel Jesus pode ser contratado. Jesus que tem excelente relação com o Palmeiras, com os dirigentes alviverdes, ele fala com bastante frequência com Anderson Barros, com a Leila Pereira e entre outros. O grande ponto é que o Gabriel Jesus ainda se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e só tem retorno previsto para outubro. Ele começou a fazer somente agora atividades dentro do campo, mas aquela coisa bem inicial, né, em meio ao processo de recuperação. Sei que o Ben já tem excelente relação com o Paulo Pitombeira, que é o representante do Gabriel Jesus, mas também por conta do salário do Gabriel Jesus no Arsenal, 6 milhões e meio de reais por mês, dá para dizer que a chance de acordo entre Palmeiras e Gabriel Jesus até a próxima terça-feira é muito pequena, para não dizer zero. Isso porque também o Verdão investiu altíssimo nessa função de atacante, contratando em janeiro o Vitor Roque, que agora, somente agora, tem dado conta do recado e se tornado peça importante, especialmente jogando junto ao lado do Flaco Lopes. A tendência de Gabriel Jesus no Palmeiras por agora é muito pequena, quem sabe para a próxima temporada, quando Jesus estiver mais perto do fim do contrato para o Arsenal. Dá para dizer que eu acho, não, dá para dizer que é uma possibilidade, que a tendência, quando voltar ao Brasil, é de que o Jesus dê prioridade ao Palmeiras e esse negócio só não aconteça se o Palmeiras não o quiser. Mas imaginar o Jesus agora no Palmeiras parece bastante complicado. E você, o que pensa sobre o tema? Bora falar agora sobre o Palmeiras, que só terá um atacante em 2026. Eu me refiro a Bruno Rodrigues, jogador contratado no ano passado, depois de grande temporada de 2023 pelo Cruzeiro. Acontece que depois de 2 partidas ele sentiu o joelho e precisou passar por uma operação, 9 meses de recuperação, quando ele estava voltando, outra necessidade de cirurgia, e a volta aconteceria no primeiro semestre desse ano. O problema é que essa volta tem sido adiada, exatamente por conta das dificuldades físicas e o temor de que ele se machuque de novo. O psicológico do Bruno Rodrigues foi bastante afetado, e na última entrevista, depois da vitória por 3-0 contra o Sport, o Abel Ferreira foi perguntado sobre o Bruno e admitiu que existiram propostas de empréstimo para o atleta, mas a ideia é a manutenção do jogador pelo menos até dezembro, para que ele possa, em 2026, estar à disposição com o restante do elenco. O Abel Ferreira falou o seguinte sobre o atleta, abre aspas,
Não temos expectativas, isso é o melhor. É um jogador que eu particularmente gosto, pelos valores que ele tem e pela pessoa que é. Vamos ajudá-lo e a melhor forma que temos é deixá-lo num clube como o Palmeiras, sobretudo pelo nível da gravidade das lesões. Preciso falar agora sobre uma reviravolta envolvendo o negócio no Palmeiras. O Verdão na semana passada havia acertado a transferência do atacante Tales, uma das grandes promessas da base, para o Olympiacos, time de Evangelos Marinax, o mais famoso clube da Grécia. Operação que geraria na casa dos 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais. É importante contar que o Tales é representado pelo Juliano Bertolucci, alguém com excelente trânsito justamente com o Evangelos Marinax. Palmeiras arrecadaria 44 milhões e ainda ficaria com 30% do valor de uma venda futura. Mas o Almeria da Espanha entrou na parada durante o fim de semana e conseguiu convencer o Tales a desistir da ida para a Grécia para que ele se torne atleta do clube espanhol. A promessa é de uma exposição maior numa liga de bem mais visibilidade do que a liga grega. O negócio está fechado e a ideia é que o Tales se mude ainda nessa semana para a Espanha. Jogador que pelo sub-20 na atual temporada somava 8 jogos e 5 gols, no time principal 13 aparições e apenas 2 gols marcados. Só para completar o noticiário do Palmeiras, contar que a vitória por 3-0 contra o Sport marcou um dos principais jogos do Palmeiras nos últimos tempos. Flaco Lopes 2 vezes e Gustavo Gomes definiram o placar a favor do Verdão, que voltou à segunda colocação na tabela de classificação. São 42 pontos, 4 a menos do que o Flamengo, embora com um jogo a menos. O Palmeiras tem o melhor aproveitamento de pontos desde que os times voltaram da Copa do Mundo de Clubes no Campeonato Nacional, aproveitamento superior a 80% dos pontos. Só para arrematar, Andréas Pereira deve ser anunciado como reforço alviverde nessa terça-feira, em meio às comemorações pelos 111 anos de fundação do Verdão. Palmeiras e Fulham já trocavam documentos, negócio fechado por 10 milhões de euros fixos. Hora de falar sobre 2 novos fenômenos no Palmeiras. Quem fez essa afirmação foi o técnico Abel Ferreira depois da vitória por 3-0 do Verdão contra o Sport na noite dessa segunda-feira. O Abel estava falando sobre atletas formados na base e que são incluídos no time principal, e aí citou verdadeiras estrelas do futebol mundial, como o Endrick e como o Estevão. E ele disse que há mais 2 jogadores com essas características, com esse tamanho, que vão chegar ao time profissional no futuro não tão distante. Quero cravar para vocês que um desses atletas a quem ele fez referência é Eric Belé, meio atacante de só 18 anos de idade, que já atua no sub-20 do Palmeiras e também foi convocado recentemente para uma série de amistosos da Seleção Brasileira sub-20, marcou inclusive um gol em amistosos recentes contra o Paraguai. Esse atleta é tratado dentro do Palmeiras como uma enorme promessa, alguém tão grande, com tanta perspectiva de futuro, que o Palmeiras se sentiu meio que na obrigação de liberar o Tales, negociado com o Almeria por 7 milhões de euros. Sobre os números do Belé, 33 partidas na atual temporada, 17 gols e mais 3 assistências. Esse cara tem sido lapidado pelo Abel Ferreira para ainda nessa temporada ganhar minutos importantes no time principal e se tornar protagonista alviverde em 2026. Muito obrigado por você ficar no nosso vídeo até aqui. Não esqueça, em hipótese alguma, de comentar nesse vídeo a sua opinião sobre tudo que foi falado. Deixe aqui no comentário a sua opinião. Não esquece de deixar like. Inscreva-se no canal em caso de que você não seja inscrito. E ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Palmeiras, o maior clube do mundo. Nesta quarta-feira a gente ficaremos por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.